Olá, chegamos agora nas nossas dicas finais para a prova, né? Se você tá aí prestes a fazer uma prova, volta aqui e assiste esse vídeo novamente que eu vou trazer dicas especiais para você, tá bom? Então, para ter sucesso e atingir uma preparação primorosa, é necessário executar com esmero essas atividades. A maioria dos seus concorrentes estudou bastante, mas poucos deles sabem o que deve ser feito de verdade nos últimos dias de preparação. Então, a reta final é colocar a cereja no bolo, e nem todo mundo sabe colocar a cereja no bolo. Bom, a preparação. Primeiro, a gente precisa identificar os pontos críticos. Programar as revisões finais, né? Essas 2 semaninhas, né? A gente precisa programar essas 2 semaninhas de revisões finais. E também precisa saber dos aspectos logísticos para a prova. Então, a gente precisa controlar esses 3 pontos, né? Identificar os pontos críticos, programar as revisões finais e os aspectos logísticos da prova, certo? Então, identificando os pontos críticos, né? Conhece-te a ti mesmo. Compreender as próprias dificuldades. Refletir se de fato são relevantes e merecem atenção. Porque às vezes você tem dificuldade em teste de hipótese, né? Em estatística. Quase todo mundo tem. Só que não vale muito a pena, com a questão demorada e tal. Então você vai ficar ali perdendo tempo estudando isso para não acertar na prova do mesmo jeito. Então você tem que avaliar isso. Então, alguns conteúdos complexos acabam servindo como espantalho, né? Você vai desviar sua atenção ali, gastar um tempão para aprender aquilo e vai cair uma questão na prova, e talvez uma questão que você erre mesmo estudando, né? Então, você tem que drenar a sua energia para o que realmente importa, certo? E precisa também usar a facilidade e dificuldades, né? Porque se você tem facilidade em uma coisa, é mais fácil de você aprender e garantir mais questões, né? Então, com base na banca, você precisa identificar os assuntos com maior probabilidade de cair na prova. Logo, você precisa pesar nessas dificuldades para você conseguir identificar eventuais lacunas em sua preparação, bem como aqueles tópicos já abordados que ainda merecem um trato adicional, né, para você garantir que vai acertar. Então, negócio de marcar aí em amarelo, que já estudou, né, bem dominados, de azul, que merece atenção, e o de rosa, que é crítico ou que você nunca viu. E aí você faz aquela análise, se vale a pena realmente estudar contratos, prescrição de decadência, ou se não vale, né? A ideia é que mais pra frente eu distinge aí matéria por matéria que é mais cobrado, certo? E vou disponibilizar para vocês. Bom, a programação da revisão final, isso é muito importante, né? É errando que se aprende. Nas suas revisões finais, devem ter como finalidade refrescar os conhecimentos já consolidados, revisando seus erros e dúvidas, ativando a força da memorização por meio da culpa. Sempre que você dá valor ao seu erro e culpa por tê-lo cometido, surge como um forte elemento de memorização. Se você errar 2 vezes, então, aí você, poxa, isso eu não posso errar mais. Aí surge aquele orgulho, e aí você dá valor e não erra na prova. Porque a nossa ideia é essa, que você não erre na prova. Então, você construiu, estudou para as questões, foi construindo seu caderno de erros, né? Marcando ali os que tinham errado, os que tiveram dúvida, aí depois você volta. Aquela questão que você errou de novo, tenho certeza que na prova você não vai errar. Então, a ideia é essa, que você acerte na prova. Então, como eu falei aqui, tem os bem dominados, merece atenção e realmente críticos, a gente divide isso. E aí a gente vai para programações das revisões finais, né? A ideia é que você agrupe os erros e dúvidas de cada matéria, então você cria aqueles caderninhos aqui, ó, por matéria, seja na mão, como é esse aqui, deixa eu dar aqui na câmera de cá, seja no TEC, né, você pode montar, favoritar, criar um caderno de favoritas por questão, e você tem que reservar a última semana ou as 2 últimas, a depender se tiver mais tempo, né, se for 3 meses, se for 2 meses como a CGU, aí é a última, para refazer essas questões, tá? É para dar o gás mesmo. E aí você resolve normalmente questões agrupadas, alimentando um tempo máximo para cada disciplina, né? 4 horas, né? Se você tiver uma semana, 2 horas, depende de quantas matérias você tem. Você tem que planejar isso bem direitinho as 2 últimas semanas para que você consiga fazer todas as questões, né? Porque essas 2 últimas semanas elas são muito importantes. Tudo que você conseguir revisar, tudo que você conseguir levar para a prova, né? Vai te ajudar muito. E dedique-se a revisar suas anotações durante seus projetos, né? E evite mergulhar em resumos prolixos, genéricos lá no início da jornada, né? Usa o material de pós-edital. Tudo que você construiu no pós-edital, você pega e revisa aquilo, né? Nada de voltar na teoria, de pegar questão inédita, não. Essas 2 últimas semanas não é para aprender nada novo. É para consolidar o que você já sabia, certo?
E também vale a pena você pegar essas 2 últimas semanas para ler a legislação que você grifou, né? Sempre recomendo que, à medida que você for fazendo questão, que apareça questão de legislação, você vai na legislação e dá uma grifada ali. E aí você pega também e revisa essa legislação. Então, as revisões finais são para isso. Justamente isso, né? Nos últimos 3 ou 4 dias é interessante listar os dispositivos legais relacionados a cada matéria, bem como os tópicos críticos que ainda não são bem fixados, para que você se dedique a revisitá-los, intercalando com os demais afazeres. Por exemplo, aqui é a prova que você faz em Santa Catarina, né? E aí você foi separando os pontos críticos aqui, né? A legislação, o que tinha de leis, o que precisava ler, o que não precisava. Então, o que ia rever de legislação e o que ia rever de assunto. E aí vai dando um okzinho ali. Quando você marca esse ok, dá uma tranquilidade. Então você precisa ter isso planilhado, precisa estar no papel para você destrinchar exatamente o que você precisa fazer nas 2 últimas semanas, certo? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho dos aspectos logísticos da prova. Esse é pro dia mesmo, né? A gente precisa estar com a inscrição em dia, né? Ver os prazos, requisitos. Já vi muita gente deixar de ir para a prova porque não tinha feito inscrição, que não tinha pago, então ficar atento aí. Locais de provas, né? É importante pesquisar hospedagem, transporte, ver se tem comida, né? Na prova de Salvador, a gente foi fazer, era lá no comércio. E aí era um dia que não tinha nada lá, tudo fechado, domingo lá tudo fechado. Tinha um colega nosso que foi fazer a prova, não levou comida. A gente tinha levado sanduíche, né? Dividido o sanduíche com ele, deu uma barrinha de cereal, porque essas coisas acontecem, né? Então, se não tiver um colega que seja gente boa ali pra te ajudar, você vai passar sufoco. Então, eu sempre levava um sanduíche, mesmo que tivesse restaurante, a gente sempre levava um sanduíche. Se a comida não fosse boa, eu comia sanduíche. Se não tivesse local de comer, eu comia sanduíche. E se não comer sanduíche, dava no caminho, dava para um morador de rua, ficava feliz, a gente fazia uma boa ação, ainda ficava aquele sentimento, ufa, espero que Deus me recompense. Né? Então, vale a pena você ir bem precavido. E uma coisa que eu gosto de você entrar lá no mapa do Google, botar o bonequinho, sair andando na região assim, ver se tem restaurante, se é seguro, se dá pra ir de Uber, se tem metrô, né? Então, vale a pena. Passagem, né? Uma dica que eu vejo aí que o pessoal recomenda comprar de 30 a 45 dias, se o preço tá mais baixo nessa época. E terça-feira, dizem que terça-feira fica mais barato. E tentar não deixar muito em cima da hora. Eu sei que com orçamento apertado, às vezes a gente quer economizar no hotel, mas a uns 100 reais, ali, 200 reais, sei que faz diferença, mas que pode ser fundamental na sua aprovação, né? Se chegar com qualidade na prova, né? Já vi gente sair do aeroporto direto para a prova, né? Eu não recomendo fazer isso, né? Que você tem que se organizar financeiramente para que você possa chegar um dia antes, para descansar, chegar descansado na prova. E tenha tudo salvo, né? Tira print do Booking, tira print do avião, tira print do local de prova, deixa tudo organizadinho na pastinha, imprime. Meu marido, ele é super organizado, né? Quando eu ia viajar fazer prova com ele imprimia tudo, aí vinha com a pastinha assim. Se você for desse tipo, organizadinho, tem essa pastinha. Se não, serve ali no celular, é importante que você consiga acessar bem esses dados de forma fácil, né? Porque quando a gente vai fazer prova, a gente tá com uma carga de estresse muito, muito alta, né? A gente dura ali 2, 3 meses específico para aquela prova. Então, qualquer coisinha que uma viagem normal seria besteira, eu não consigo entrar no Booking, depois pesquisa, um e-mail, né? Tudo bem, perdeu 2 horas de viagem, de turismo, mas 2 horas no pré-edital, ali na boca da prova, né? Você nervoso, isso pode trabalhar muito. Então, evite, tudo que você puder evitar, evite, né? Deixe o mais organizado possível para você ter chegar na prova com a energia melhor possível, porque faz diferença, né? Você chegar estressado, você chegar tranquilo, deu tudo certo, meu café é legal, consegui dormir bem, né? Então, tenta se precaver de todas essas possibilidades que podem acontecer, né? Tenta ir eliminando para dar tudo 100% certo. E anotações de véspera, né? Aquelas formulazinhas para você ler no Uber, na entrada do restaurante, na entrada da prova. Selecionar algumas leis específicas, os resumos, né? Imprimir e encaderne. Eu tinha uma pastinha que eu levava, era a pastinha de véspera de prova, né? Era só
lei de exatas, alguns resumos bem resumido mesmo, né? Cada matéria só tinha umas 3 folhas, assim, era bem resumido mesmo, era revisão de véspera de prova. Vale a pena você construir, né? Se você for do tipo que gosta de estudar até o último momento, né? Tem gente que não, que no último momento gosta de estar ouvindo uma música, relaxando, você precisa se conhecer. Então, eu era que estudava até entrava por último na sala pra poder ficar lendo, né? Tinha umas provas que antigamente deixava você levar o resumo pra dentro, né? Aí eu lia dentro, quando não deixava, eu ficava lá de fora e só entrava nos últimos minutos. Bom, questão de múltipla escolha eu vou fazer em separado, certo? Que eu vou trazer também a técnica do chute, que é muito importante.